Margem Mulher. O vídeo se inicia com o vídeo institucional da Caixa Econômica Federal. Há pequenos vídeos que intercalam ao longo da narração. Há imagens aéreas de uma floresta, um menino nadando no rio, imagens de diferentes indígenas que usam pintura no rosto e nos corpos, vídeos de diferentes plantas, frutas e animais e pessoas vivendo diversas situações dos cenários diferentes que vivem os brasileiros. No canto inferior direito está a intérprete de Libras que traduz simultaneamente tudo que é falado. Em seguida, inicia-se o vídeo institucional da King Rose, patrocinadora do evento. Lê-se: a cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, venda de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de danças, rodas de conversas com escritores, shows ao vivo, entre outros. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. A roda de conversa acontece no Teatro Afonso Arinos. Um grande toldo foi montado, ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco onde ocorre a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo grande em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita, há um banner grande em tons de roxo, verde e laranja, onde se lê Literatura, Encruzilhada e a Desumanização. À esquerda, há um grande telão que passa em seu canto inferior direito a intérprete de Libras que traduz simultaneamente tudo o que é falado. E no alto, acima da mesa e dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo no canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Eliana Alves Cruz, uma mulher negra cujos cabelos são todos envoltos em pequenos dreads que lhe estão presos atrás da cabeça. Ela traz a camiseta de botões de manga curta, branca, e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Miriam Leitão, uma mulher branca de cabelos cacheados de tom castanho claro, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traz a camiseta de botões de mangas compridas de tom amarelo claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Miriam Scott, uma mulher branca de cabelos lisos ondulados de tom castanho avermelhado, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traz a camisa branca e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e um colar com 3 grandes folhas vermelhas. A quarta e última pessoa sentada é Lília Guerra, uma mulher negra cujos cabelos de tom escuro estão presos em um coque no alto da cabeça. Ela traz a camisa laranja e usa óculos retangulares de aro transparente. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco e de tempos em tempos ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, que intercalam ao longo do vídeo. Diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo que é falado. Amara Moira, Lívia Santana Vaz, Eliane Marx, já falei Eliane Marx. Depois de todas e todos nós, não vou nem perguntar se a mulher ainda está na margem, porque isso seria uma pergunta retórica. Está, né, gente? Foi outro dia que a menina teve a face esfacelada por 61 socos no dia do seu aniversário. Mas eu queria perguntar a vocês como vocês caminham nessa margem, como vocês têm usado a literatura e a escrita para andar nessa margem que é ser mulher nesse tempo encruzilhada. Gente, boa noite. Tudo bem? Eu também agradeço o convite, claro. Muito especial, muito importante, muito
estranho também estar aqui nesses lugares, mas a gente vai se acostumando, né? Eu espero. Obrigada. A margem. Para começar, eu tenho que dizer que eu sou uma mulher que fui sempre acompanhada por outras mulheres, assistida sempre por mulheres, que não tive presença masculina na infância. E eu demorei um pouco para entender isso também. A minha avó tinha muito cuidado com isso. Éramos mulheres que morávamos numa vila, tínhamos uma vizinhança muito assim passageira, né, na vila, ali morando de aluguel, então passavam muitas pessoas por ali. E eu demorei um pouco para entender as tecnologias que a minha avó utilizava para nos proteger, porque nós estávamos à margem, claro, ali, né? Mas eu fui entender. Tem coisas que eu só saco agora, sabe, das tecnologias que ela utilizava de proteção. Então, às vezes eu fico pensando nela ali, e aí às vezes eu falo assim, puxa, era por isso que ela fazia tal coisa, né? Era para proteger a gente. Por exemplo, na vila onde a gente morava, o banheiro era do lado de fora. E eu insistia muito para utilizar aquele banheiro. E aí ela falava para mim, às vezes, não, porque hoje está frio, ou porque está calor. Hoje, adulta, eu consigo entender que era um lugar coletivo. E que ela queria me proteger, na verdade, nem sempre dos fatores externos, da temperatura, mas de outras questões, né, de outras coisas. E aí eu vou descobrindo essas coisas pensando em tudo que eu vou escrever hoje em dia. Então, sim, nós estamos à margem, né? E eu sou, para quem não sabe, eu sou uma auxiliar de enfermagem. Eu moro em São Paulo, eu nasci em São Paulo. E sirvo o SUS, que é um dos maiores orgulhos da minha vida. Já trabalhei em vários ambientes, né, no SUS, em pronto-socorro e ambulatório, posto de saúde. Hoje em dia eu trabalho no ambulatório. Mas eu nem sempre fui uma trabalhadora do SUS, né? Eu já passei por outras profissões, tal, e moro num bairro chamado Cidade Tiradentes, né? Um conjunto habitacional maior da América Latina. Moro lá desde os 10 anos de idade. E ali eu consegui descobrir ainda mais, né, o que é estar à margem, o que é ser marginalizado de uma forma assim muito da vivência mesmo que tínhamos ali. E aí, falando da literatura, eu fui começar a escrever para contar as histórias dessas mulheres da minha família, lá em 2014, quando eu publiquei o meu primeiro livro chamado Amor Avenida, que eu costumo dizer que é um romance de memórias, né? Porque eu demorei muito tempo, como eu falei para vocês, né, sempre vivendo ali com mulheres, eu demorei muito tempo para saber alguma informação sobre o meu pai, né, sobre nem nome, nem nada, aquela lacuna no documento. E, às vezes, isso acontece com muita gente, mas, às vezes, as informações acontecem ali na rotina, a gente sabe de alguma coisa, mas eu não sabia de nada, não sabia de nada mesmo. E aí, quando a minha mãe resolveu conversar sobre essas coisas comigo, ela não só veio conversar comigo, como ela tinha material guardado, material acumulado, carta, telegrama, cartão postal, recorte de jornal, uma série de coisas guardadas numa caixa ali. Ela pediu para que eu examinasse aquele material e depois a gente ia começar a conversar sobre o que tinha acontecido. E aí, depois dessa conversa, ela falou assim, eu queria muito que as pessoas soubessem de tudo o que aconteceu, né, mas eu não podia falar. Eu acho que as pessoas não iam acreditar em mim, né? E eu tinha muito medo também de contar essas coisas. E eu senti que ela queria que essas coisas que essas informações se tornassem públicas, mas muita gente que ela queria que soubesse já tinha morrido, inclusive o meu pai, né? Um rolê danado. Mas mesmo assim eu achava que era importante. E aí, como me comunicar, né? Naquela época eu já era uma trabalhadora do SUS. Eu sou uma pessoa que teve pausas importantes na vida escolar, né? Eu fui terminar ensino médio através da educação de jovens e adultos para poder cursar um curso técnico, né? Então, nessa época, eu também fui uma trabalhadora doméstica de dia e fui fazer o meu curso técnico à noite. Eu não sabia como fazer, né? Como me comunicar. E aí eu ouvia lá, né? Eu ouvia Racionais e já tinha tido um sonho também de cantar rap na adolescência. E eu pensava assim, putz, eles conseguem se comunicar com muita gente de uma vez, né? No sábado de manhã, quando
A gente já acordava com os meninos estourando Racionais ali, outros grupos e outros ritmos também. Eu falava, essa é uma forma de comunicação muito... Seria legal, né, se eu pudesse fazer isso, mas eu não posso. Mas eu não sei fazer, não vou saber fazer dessa maneira, com a rapidez que eu pretendo fazer, né? Aí eu pensei em escrever, mas eu também não sabia como fazer isso, né? Também não sabia como fazer isso. Mas só para contar mais rápido a história de como escrever e como me senti à margem por isso, quando a minha mãe trouxe essas informações para mim, eu descobri que o meu pai era um homem que tinha um homem, ele era um engenheiro, né? Claro, era um homem branco, era um patrão, tinha toda aquela história. E eu descobri que ele escrevia, fazia algumas traduções, e a família dele também. E que uma das filhas do meu pai, que seria uma irmã paterna, era uma jornalista que escrevia livros, um outro filho dele também, e tal. E eu tinha ido atrás dessa família para trazer informações para minha mãe, porque a minha mãe até então ela era viciada em ler obituários, porque ela não sabia nada sobre a morte do meu pai, então ela lia aqueles obituários para saber se ele tinha morrido, né? E aí eu fui atrás de saber as informações deles, e aí conheci essa pessoa que escrevia livros, essa irmã que escrevia livros. Escrevia, era jornalista, enfim. E aí, depois de uma conversa muito difícil, eu falei com ela, né, que eu queria escrever essa história. E ela falou assim para mim, escreva a sua história. Escreva a sua história. Mas demorou mais de 60 anos para alguém, ela falou 60 ou 50 anos, alguma coisa assim, para alguém se interessar por alguma coisa que eu escrevi. Né? Eu, uma mulher, uma jornalista, uma tal. Então, escreva a sua história. Ela me disse. Né? E aí eu fui, nós não conversamos mais, e eu fui escrever essa história. E aí descobri que, para escrever essa história, eu não podia falar só sobre a minha mãe ou só sobre o meu pai. Eu tinha que falar sobre todo o entorno, sobre todas as pessoas que passaram pela nossa vida, com as descobertas que eu estava fazendo. E aí eu descobri tanta coisa, e essas coisas começaram a entrar nessas histórias. Então, nós estamos ainda à margem, sim, mas a nossa voz tem sido ouvida, agora lida. Não só pelo que eu escrevo, mas por muitas outras pessoas. Obrigada. Boa noite. Tá ouvindo? Tá, né? Bom, primeiramente, muito obrigada. É a segunda vez que eu estou aqui nessa festa e é sempre muito emocionante. Acho que não dá para a gente se acostumar, ainda mais com uma mesa dessa. Eu estou muito emocionada mesmo. Então, agradeço a vocês, todos os organizadores, curadores, por essa oportunidade de vir lá do Norte e trazer um pouquinho dessa voz literária distante, né? Geograficamente, mas que a gente tenta se aproximar aos poucos. Sentir a margem, eu acho que a gente está num momento muito interessante agora, que a gente consegue nomear melhor as coisas. E pensando, né, em estar à margem, eu acho que na infância eu já comecei a me sentir um tanto à margem, porque eu era aquela criança bem fofa e de botas. E eu acho que foi o primeiro sentimento de me sentir à margem, foi ali quando eu comecei a sofrer o bullying, que na época não havia esse nome, mas eu me sentia extremamente excluída, porque eu não podia brincar de pega-pega com as crianças, brincar de elástico era muito difícil, os meninos zombavam. Então, acho que a minha primeira sensação de estar à margem foi na infância. Aí, na adolescência, eu fui ficando mais fofinha. E aí era muito difícil, porque era uma época também que não havia muita questão de comprar roupa facilmente para quando a gente era uma criança mais gorda, né? E aí eu tinha que mandar fazer enquanto as minhas amigas compravam na loja. E isso também me fez eu me sentir à margem, mas eu não sabia nomear o que era isso que eu sentia, esse não pertencimento, sabe? E depois eu entrei na faculdade, eu fiz Direito, foi a minha primeira opção. E lá eu também consigo hoje ver que eu estive à margem em situação de poder,
quando você se sente um tanto subjugado no mundo extremamente masculinizado. Eu também não entendia o que era, mas eu sabia que eu tinha que baixar a cabeça para certas situações, então eu posso dizer que ali eu também me senti um tanto à margem. Aí depois eu experimentei estar à margem, talvez essa foi a mais difícil, a mais solitária, eu diria, que foi com a chegada do primeiro filho. Que assim foi um rompimento absurdo na minha vida, e aí eu me senti totalmente à margem, assim, porque eu experimentei umas sensações muito diferenciadas no sentido de não estar bem e não experimentar o que tinham me dito, ou pelo menos o que eu achava que eu ia sentir enquanto mãe de primeira viagem. E aí foi a literatura que me resgatou assim e me fez aprender a nomear o que eu estava sentindo. Eu comecei a escrever por conta desse rompimento materno e também para parar de me sentir à margem. Então, no primeiro momento, foi uma literatura muito terapêutica, eu acho, muito para mim. E então eu descobri, à medida que fui escrevendo e que fui me tornando profissional da escrita e realmente enveredei para a literatura e abandonei, né, o direito, que aí eu vi que eu estava à margem enquanto escritora nortista. E aí foi uma outra experiência de estar à margem. Mas também não seria legal se eu falasse só de mim. E aí eu falei, gente, mas quando eu falo de Amazonas, as pessoas ainda têm um panorama muito do exotismo. Então eu preciso tirar essas pessoas, essas vozes todas que me conquistam diariamente, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de procurar as histórias, a história antiga e a história atual, contemporânea da Amazônia. Eu preciso tirar essas pessoas todas dessa margem. Então, hoje, assim, eu tento buscar na minha literatura fazer isso não apenas por mim, mas também para dar essa voz e tirar da margem essas pessoas todas que são muito diversas e muito múltiplas no Amazonas. Então, eu acho que esse sentimento de deslocamento, de não pertencimento, me encorajou a querer escrever sobre isso. Então, é através da literatura que eu tento me tornar centro e colocar essas vozes para também se fazer centro e deslocar, né, o centro para o Amazonas. Eu digo que assim, comecei na margem, mas eu estou na margem do rio, eu não posso estar em melhor lugar, né? Eu estou à margem do rio e isso, para mim, tem sido uma experiência incrível. É isso. Era minha vez. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu queria falar boa noite principalmente para a minha confreira. Chama assim, a gente se chama confreiras. Minha confreira Ana Maria Gonçalves. Aguardo sua posse com emoção. Freira, mas nunca foi santa, né? Confreira, mas nunca... Não somos santas, ainda bem não somos santas. E eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar numa mesa, somos 4 mulheres, com histórias distintas, mas com sentimentos comuns, porque sabemos exatamente o que é ser mulher, o que é estar à margem, o que é enfrentar obstáculos. E eu queria dar um abraço especial à Lília Guerra, funcionária do SUS, o SUS que nos salvou, não é? Contra tudo. Viva o SUS! Viva! Que bom. É isso aí, nossa vida foi protegida por vocês. Lília, a sua terra é uma terra, sua terra úmida, é uma paixão que eu tenho, né? Meu último livro chama-se Amazônia na Encruzilhada, não por acaso, né? E tem a palavra encruzilhada. Sou muito feliz de estar sendo aqui na cabeça dessa mesa, a Eliana Alves Cruz, que tem livros tão maravilhosos, gosto de todos. O Solitária, que está aqui, eu recomendo a leitura, porque é um livro
forte, intenso. É uma experiência marcante, ao mesmo tempo, de mulheres à margem, mas que vão navegando, vão saindo da margem na outra geração. A outra geração já vai se impondo, né? Então, é muito linda a história. Outro dia, eu estava pensando no tema desse festival. E eu pensei no tema desse festival ao ouvir a mesa de Walter Hugo Mãe, com Ana Maria Gonçalves, mediada pelo Mateus. Eu fui me emocionando com vocês falando, porque eu falei assim, o que é a literatura? Na encruzilhada dessa vida que nós estamos, nesses momentos de tantas escolhas, o que é a literatura? Tudo joga contra a literatura. A literatura é a humanização, na verdade. Por isso que é tão perfeito esse tema. Porque a gente se humaniza na literatura. Eu não estou falando só de quem escreve, é de quem está em qualquer lugar, porque quem escreve também lê. Então, quem está... Porque a gente está lutando contra tudo que nos desumaniza, né? A gente está cercado de estímulos à desumanização. E ao ouvir o esforço braçal da Ana Maria para nos trazer esse livro incrível, esse livro épico, esse livro maravilhoso, faltam adjetivos para o livro da Ana Maria, Um Defeito de Cor. Então, ela teve uma luta braçal ali, né, para trazer o livro. E o Walter Hugo, com seus livros tão maravilhosos a cada momento, esse último dele eu ainda não li, A Educação da Tristeza, mas O Deus na Escuridão, é um livro incrível, que me tocou muito, porque fala de dois irmãos, o amor fraterno, e sendo tendo uma deficiência e o outro apoiando. No final, você não sabe mais quem precisa de quem. É uma belíssima história. Mas por que a gente escreve história? Porque escrevem os que escrevem. Escrevemos porque a gente precisa de humanidade. E porque leem os que leem, porque a gente busca a humanidade. É isso, é a humanização num mundo tão brutal. E aí eu queria falar, então, da sensação de estar à margem. Eu venho de um mundo muito primitivo. Eu nasci nos anos 1950, né, no começo dos anos 50. Então, você imagina o que era o papel da mulher. O que era a mulher nos anos 50 no interior de Minas Gerais. E depois, toda a travessia que eu fiz. Eu fui demitida 5 vezes na minha vida. Uma vez me pediram para pedir demissão. Então, ao todo, 6 vezes eu fui expulsa de locais que eu trabalhava. Isso é para dizer o seguinte: você não pertence aqui. Você não pertence. Então, eu fui demitida por assédio político, assédio moral, assédio sexual. Eu passei pela lista toda das maldades contra a mulher. Eu fui várias vezes, me disseram, você não pertence. E eu digo, pertenço sim. E eu insistia. E, às vezes, não era fácil, assim, né? Contando assim, parece que eu saí de cada uma dessas demissões destruída. E aí eu tinha que me reconstruir. Foi uma história longa para sobreviver no jornalismo e ficar no jornalismo. E você falou uma coisa que me inspirou também. Quando você falou o nome dessas mulheres, a gente podia falar de tantas outras. No meu discurso de posse, eu disse, eu reverencio a literatura feita por mulheres no Brasil, porque nós fazemos uma obra imortal. Então, isso é que é imortal. Nós, contra os prognósticos, cada um contrariou o seu prognóstico, a sua irmã, digamos assim, né? Falou, escreve, né? Aí você escreveu, e aí você aconteceu, e as pessoas leem você. A Lília se sentiu à margem várias vezes, né? E ela navegou e chegou. A Eliana, sei um pouco da história dela, da vida no Rio de Janeiro, de passar em frente ao batalhão onde se torturava. Ela menina ainda, mas à sombra daquele lugar, né? Então, é isso. Nós, mulheres,
Nós, mulheres, enfrentamos muitas vezes quem nos disse: você não pertence, você não pode, você não consegue, você não vai. E eles dizem de diversas formas. Diversas formas me foi dito isso, e acho que cada uma sabe que ouviu isso. E sabe que precisou ser forte, sabe que precisou insistir, sabe que chegou em algum objetivo, foi porque teve força de continuar. Mas sabe que, às vezes, apenas chorou, né? Apenas chorou. Então, eu chorei muitas vezes. Uma vez eu fui demitida por um cara que foi depois de um processo de assédio moral, assim, era uma tentativa de destruir a minha confiança em mim, e eles conseguiram. Eu estava, no final desse um ano, eu estava nenhuma confiança em mim. E aí, ele me demitiu, mas eu sou belicosa, e não beliscosa, eu sou belicosa. E então, eu mesmo caída, eu atiro. Então, eu falei: não, você está me demitindo, não é por isso, não. Você está me demitindo porque você sabe que eu sou melhor que você. E você sabe que você não conseguiu fazer isso que eu consegui. Enfim, eu atirei e saí aos pedaços, fui catar os pedacinhos. E aí, eu peguei os filhos, passei numa livraria, comprei um livro, Em Nome da Rosa, e fui para perto da minha mãe. Ela falou: Mirinha, eu sei que quando você está triste assim, você precisa ler. Então, vai ler, sabe, minha filha? Vai ler, que você melhora. E eu vou cuidar dos meninos. E eu fui ler. E eu entrei naquele, né? Eu entrei naquele mundo, aquele universo do ano 1324, não sei. Né? Eu entrei naquele mosteiro, eu fiquei com aqueles monges, eu reescrevi aqueles livros. Eu também procurei a morte daqueles... Quem está matando? Quem está matando? Por que não pode rir? Eu me envolvi tão profundamente que, ao final dos dias que eu li, eu falei: mãe, eu vou procurar emprego. Eu estava boa de novo. Então, isso é a literatura, isso é o que nós fazemos e o que nós gostamos de fazer, né? De ler, de escrever, de estar na literatura. É isso que eu estou tentando contar para vocês, que isso nos humaniza. Isso nos humaniza. No mundo da desumanização, isso nos traz de volta. E, então, vivam os livros. Agora, veja como são as coisas, né? Você trouxe O Nome da Rosa. E O Nome da Rosa, eu me lembro que eu li, sei lá, na faculdade. E aí eu falei: gente, que homem louco, Humberto Eco, né? Porque aquele livro é o seguinte: as 100 primeiras páginas ele descreve o raio do convento. Ele descreve o convento e eu estava ali lendo aquele negócio, né? Randomicamente, gente. Só que, assim, é tão genial, porque no final dessas 100 páginas você constrói um convento na sua frente. Ele se ergue, assim, na sua frente. Você consegue ver cada escada, cada cômodo. E aí a história começa. Aí, rapaz, aí ele bota para quebrar. E você mergulha, faz esse mergulho aí, né? Então, essa construção desse convento fala um pouco sobre território, né? Como a gente constrói os lugares na nossa imaginação. Eu fiquei pensando, mastigando as palavras, né? Como diz a Conceição, mastigando as palavras. Primeiro, você só... essa particularidade, você só desumaniza quem você considera humano. E, durante muito tempo, a gente não era considerado humano. Não tinha nem como desumanizar, porque você não era humano. Então, você tem que partir de um V0 muito lá embaixo. Você tem que primeiro se tornar humano, para depois alguém te desumanizar. Isso tem a ver com o chão que a gente pisa, né? A Truduá está falando na mesa anterior sobre como ela se redescobriu. Então, eu vou lançar um livro aí em outubro, e eu comecei com uma frase do Nego Bispo, que é preciso aprender a voltar para casa. Então, Lília, você escreveu um livro chamado Perifobia, que é sensacional esse termo, né? O medo da periferia, o medo, a perifobia. Miriam, você vem lá do norte do país. Eu me lembro de um programa de humor que
eles simulavam a previsão do tempo, né? No Rio de Janeiro, um calor do cacete, no São Paulo, não sei o quê, no Sul, um filho do caralho, vai assim, né? Era um programa de humor. E aí, quando chega lá para cima, ele diz assim, o Acre, o Norte, dane-se. E aí todo mundo ri. Ele fala dane-se, né? É que eu quis falar menos palavrão. E aí, é isso, né? Parece que é um território deslocado do resto do Brasil. Está lá em cima. Sim. E, Miriam, você teve um deslocamento seríssimo que você foi para uma solitária. Então, nesse voltar para casa, o que é voltar para casa para vocês? O que é voltar para casa quando vocês escrevem? Voltar para casa. Literalmente, se a gente for falar de maneira literal, voltar para casa foi uma missão, um corre assim na minha vida nos últimos, 30 anos, assim, bem complicado, né? Eu digo que tinha dias em que eu estava trabalhando e, da hora de voltar para casa, eu falava, não. Todo mundo feliz, né? Eu falava, não, porque assim, o enfrentamento, né, de todas as dificuldades para voltar para casa de forma literal, né, me desanimava. Eu falava, putz. Teve uma época que eu comecei a fazer hora extra, fazer plantão extra noturno, porque eu não queria voltar para casa. Né? Eu falava, putz, eu vou voltar para casa, né? Daqui a pouco eu tenho que estar aqui de novo. Então, claro que eu estou falando da forma literal. Mas, com a literatura, voltar para casa, eu não sei, eu comecei assim, depois que eu tive essa experiência de escrever O Amor Avenida, ouvindo a minha mãe, lendo as coisas, o material que ela guardou para mim, porque, primeiro, foi uma sacada genial da minha mãe, né, de guardar tudo aquilo. Minha mãe sempre foi de guardar, de preservar. Ela sabia, ela não guardou porque ela gostava daqueles objetos. Ela sabia que algum dia eles iam ter alguma utilidade, né? E aí, quando eu comecei a escrever o Amor Avenida, ouvindo a minha mãe, né, ali também, e eu digo isso, e ultimamente eu estou repetindo muito, porque eu revisito essa experiência, ouvindo até os silêncios dela, porque a gente marcava umas sessões assim para conversar, e às vezes ela não falava nada, e isso também era importante para aquilo que eu estava fazendo. E aí eu ia ouvir depois minha avó, eu ouvi minha tia. Então, assim, quando elas falavam essas coisas para mim, eu tinha vontade de voltar para os lugares, né? Eu fazia esse exercício de falar, se eu tivesse lá, né, eu ia pegar essa pessoa, se eu tivesse poder de voltar, né, para esse lugar onde elas sofreram, onde tudo esse voltar, né, sempre ficava na minha mente, né? E aí eu comecei a fazer isso com a literatura, sabe? De repente, assim, sem perceber, né? A voltar e revisitar e tentar entender o que tinha acontecido e, despretensiosamente, de repente, eu não ia conseguir mudar o resultado, mas, de repente, fazer com que as pessoas soubessem disso, né? Eu acho que... Não sei se eu respondo a sua pergunta exatamente, mas, depois de escrever o Amor Avenida, que era baseado em ouvir todas essas coisas, e era um exercício difícil, porque eu descobri coisas tão duras, e eu ficava escrevendo de novo, porque eu falava, não, eu não posso entregar isso para as pessoas lerem. Deixa eu ver o que eu posso fazer para, sei lá, para suavizar isso aqui, né? Aí depois eu passei para Perifobia, porque Perifobia é o segundo livro, né? Ele foi republicado agora, mas foi o segundo livro que eu escrevi. Aí eu já comecei a olhar, né, para as pessoas, não só as pessoas da minha família, tal. E aí você disse sobre os títulos aqui, né? Perifobia eu escrevi justamente por isso, pensando nisso. Eu acho que o título já conta alguma coisa. O livro não fala somente sobre isso, mas eu acho que esse título já diz de alguma coisa. E falava muito sobre essa minha dificuldade de voltar para casa, né? Esse título fala muito e de receber pessoas também na minha casa. Tudo tinha muito a ver com o ambiente e com o lugar onde eu moro, o lugar onde eu vivo, né? E aí você disse desse programa, né? Mas não importa, né? Lá não importa como está a temperatura, lá era mais ou menos isso, sabe? E aí, com a literatura, voltar para casa hoje, o que eu posso lamentar, eu acho que eu queria que, nesse retorno, eu queria ter encontrado muita gente que eu já não posso mais encontrar e contar das coisas que estão acontecendo por causa da literatura, por causa dos livros,
por tudo aquilo que eu escrevo, e coisas que eles me ajudaram a escrever também, porque a minha avó, por exemplo, era uma mulher que não era alfabetizada, mas, poxa, ela faz parte de tudo que eu escrevo aqui. Ela não poderia escrever efetivamente um livro, mas quantos livros ela escreveu dentro da minha cabeça? Quantas coisas ela escreveu? E aí, na hora que eu estou pensando ali, lembrando dela, né, eu reproduzo aqui. Então, às vezes, quando eu estou muito cansada, assim, eu vou escrever crônicas que falam exatamente dessa experiência que eu tive com a minha avó, essa mulher que não era alfabetizada, que era uma empregada doméstica que me levava para o trabalho junto com ela e me ensinou tantas coisas, né? Tantas coisas que estão aqui nesses livros e que, às vezes, as pessoas criticam e, às vezes, as pessoas falam, né, das memórias, né, de você colocar as suas memórias. Falam, claro que eu vou colocar as minhas memórias aqui. Né, coisas como, por exemplo, né, a gente pensando aqui nesses lugares, me ensinou a pensar. Né, quando a minha avó falava para mim, se te oferecerem alguma coisa, não aceite, eu ficava pensando, poxa, mas a pessoa está me oferecendo, eu não posso aceitar? Como é que funciona isso? Né? Demorou um pouco para entender, mas eu fui entendendo, ela foi me ensinando. Então, assim, cada vez que eu escrevo essas coisas, baseada nessas memórias, e, é claro, eu trabalho em cima dessas palavras, eu volto para esses lugares, sabe? Eu não consigo abraçar efetivamente a minha avó, que é um sonho da minha vida, né? Eu acho que se alguém falasse para mim, me dá um braço aqui, corta fora e você vai ter essa possibilidade, eu acho que eu não hesitaria em fazer. Mas eu sinto, sabe, que eu consigo voltar quando eu escrevo, quando essa história sai de dentro de mim, quando ela vai parar num livro, é assim, né? O retorno é esse. Daí eu volto para casa. Você me trouxe uma memória maravilhosa. Porque, além do clima, sabe o que fazem com a gente? É assim, eu adoro comprar na internet desde que isso foi possível, porque é mais fácil chegar. E aí sempre tem uma promoção que diz assim, frete grátis, menos para o norte. Nordeste também não? Mas o norte é certo que nunca tem, nunca tem. Então, assim, por muito tempo, eu fiquei chateada com a minha região. E eu lembro, assim, de na adolescência dizer que eu ia embora de Manaus, assim, que quando eu pudesse, eu ia embora. Porque tudo acontecia nos outros lugares, e lá não acontecia nada, como se lá fosse o atraso, digamos assim. E a literatura foi esse voltar para casa, para mim. Porque, quando eu comecei a escrever Terra Úmida, ele me convocou voltar para casa, porque senão esse livro não teria saído de jeito nenhum, nem o Sol Abrasador. Então, eu sempre gosto de pensar nessa paisagem de que, por muito tempo, e eu acho que isso foi uma falha, inclusive, não minha pessoal, mas foi uma falha da cidade ter sido construída de costas para o rio. E isso é uma falha absurda. Então, eu dei as costas para esse rio durante muitos anos da minha vida. E foi a literatura que me fez olhar para ele de novo. E eu diria que a literatura, porque ela me convoca à escrita, e principalmente à reescrita, porque a gente sabe que para um romance, para contos, enfim, qualquer coisa que a gente vá publicar precisa de revisão, ela me convocou a olhar para a minha paisagem, para a minha casa, Manaus, e para o meu Amazonas, como se fosse a primeira vez. Então, eu transformei o meu olhar para um olhar poético para a minha cidade. Então, a literatura ela me fez realmente voltar para casa, e hoje eu já não tenho mais essa ansiedade de querer ir embora. Eu quero voltar para casa, eu gosto de voltar para casa, e, principalmente, eu quero que as pessoas conheçam a minha casa. Então, assim, por isso que eu fui em busca dessa literatura que joga a luz sobre o que ainda é muito desconhecido para muitos. Então, eu te agradeço essa pergunta, porque eu volto para casa quando eu falo disso. Obrigada. Eu estava pensando aqui, Miriam, duas Miriams numa mesa só, né? Veja só. Eu estava pensando em te falar que contar uma história sobre uma vez que
Eu estava acompanhando o Sérgio num encontro internacional de cientistas políticos, e eles foram ouvir os físicos sobre mudança climática. E aí teve um momento que um cientista político, nos Estados Unidos que estava acontecendo esse encontro, porque é o encontro da Associação Americana de Cientistas Políticos. E aí um cientista político que estava na mesa perguntou para o físico, quando vai ser tarde demais? Quando a gente não vai ter chance nenhuma? Aí ele falou assim, quando perdermos a Amazônia, vai ser tarde demais. Eu estava nos Estados Unidos, o físico nunca foi a Manaus, mas certamente ele sabe que é o centro do mundo e não um lugar distante. A gente fala assim, Manaus é longe, longe de onde? O que é longe, né? Você mesmo falou aqui, não, você não é longe, ninguém é longe, todo mundo é do seu lugar, né? É esse voltar para casa que você nos convoca a pensar aqui. Eu estava pensando que eu sei onde eu não estava em casa. Nessa solitária, né, onde eu estava na prisão, e tinha uma coisa que me tornava completamente estrangeira, que é o fato de não ter livros, não poder ler. Então, eu sei que eu sabia que eu estava longe de casa, muito longe de casa, porque não é porque eu estava presa, não é porque eu estava num quartel, é porque não tinha livros na minha cela, não podia entrar livro nenhum. Eu sempre contei isso porque eu precisei dos livros que eu já tinha lido para conseguir passar por aqui. A minha imaginação, a busca da memória dos livros que eu tinha lido, para me sentir um pouco aconchegada. Então, voltar para casa, para mim, é sempre esse caminho, a busca do livro. Eu fui uma criança leitora que se cercou de livros, num tempo que não tinha mais nada. A criança dos anos 50, 60, não tinha nada, nenhuma outra coisa, né? Tinha as brincadeiras da rua, mas eu achava mais interessante era o livro. Então, eu grudei no livro, que era assim, era meio... As pessoas, os vizinhos achavam que eu era esquisita, porque a pessoa só lê. Minha mãe falava com orgulho, essa menina lê o dia inteiro. Assim, Mariana, mas nem pode deixar essa menina ler tanto. Essa menina lê demais. Isso não faz bem para a cabeça. Aí eu lia um depois do outro. E, então, eu sonhava com uma casa cheia de livros. Eu e o Sérgio construímos uma casa cheia de livros. E outro dia ele botou mais umas estantes mais perto da gente, assim, porque os livros estavam ficando meio distantes, mais perto. Eu falava, é tão gostoso aqui, com essa nova estante, com livros, botou os livros de literatura mais perto da gente, de onde a gente fica quando a gente está em casa, porque a gente tem uma casa que tem uma coisa externa, onde é o escritório, e onde estão os livros de trabalho. Então, ele ampliou a estante e a gente trouxe mais literatura para pertinho de nós. Então, quando a gente está lá cercado, eu me sinto chegando em casa. A minha busca da casa é a minha busca do livro. E escrever me leva para casa. E escrever não é fácil, como todo mundo sabe. Esse livro que está aqui, Tempos Extremos, se passa dentro de uma fazenda mineira, e que é uma metáfora do Brasil e tal, onde tudo acontece, onde há um conflito, onde tem tanto a história da escravidão quanto da ditadura e um conflito atual, conflito polarizado, de uma polarização na família. Eu escrevi esse livro antes de haver a polarização. Eu escrevi em 2012, 2013, terminei de rever 2013, publicado em 2014. Essa polarização que a gente viu acontecer a partir de 2018 não estava ainda posta, mas eu escrevo, o livro prevê um pouco esse mundo da disputa entre irmãos, da briga intratável entre irmãos, que eu trato nesse livro, Tempos Extremos. E engraçado que uma vez eu estava no Fuliaraxá, e o Afonso fez a seguinte pergunta: Miriam, você vai escrever um dia um livro de ficção adulto? Que só tem livro de ficção criança e livro de não ficção para adulto. Falei, vou. Ele falou assim, mas vai se passar onde a história? Falei, vai se passar em Minas Gerais. Então, é isso. Em Minas, cercado de livros, talvez seja a minha casa. Olha que bom. Trouxeram aqui a incômoda plaquinha dos 5 minutos. Uau, já. Mas
Por último, mas não menos importante, a palavra margem, né? Vocês já disseram aí, o que é margem, o que é centro. Essa é uma discussão e é um estudo, não é? Da geografia, das ciências humanas, da economia. É engraçado que uma vez minha irmã viajou, foi para a Itália e tal. E aí, minha filha era pequena, aí perguntou assim, mamãe, onde é que está a tia Bárbara? Ela falou assim, aí eu falei, foi para a Itália. A Itália? Tá longe pra caramba ela, né? Tá lá no fim do mundo. Então, não é? Ela estava em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O centro da vida dela é Vila Isabel, o fim do mundo é a Itália. Então, eu acho que as crianças dão sempre respostas para a gente que fazem a gente voltar para o básico da vida. E eu dou uma cátedra na Fundação Getúlio Vargas, estou dando esse mês, eu botei o nome de Escrita na Beira do Cais. Porque o cais, ele é um lugar de chegadas e partidas, e ele é uma encruzilhada, né? Ele é a encruzilhada do mundo. O Lima Barreto chamava o Cais do Valongo de Aringa do mundo, ou seja, a encruzilhada do mundo. Nunca antes na história da humanidade tantas pessoas africanas chegaram no mesmo lugar. Vocês não acham que encruzilhada e que esse lugar, esse não lugar, ele, na verdade, às vezes pode ser um lugar bem interessante, ao invés de ser um incômodo, porque quando você está no meio do caminho, você olha para cá e você vê mais amplamente do que... O que vocês acham sobre isso? É ruim estar no meio? É ruim ser mulher e, às vezes, ter que jogar nas 11, como dizem no esporte, né? Como é para vocês? E aí, vamos começar por lá, que aí a Miriam vai pensando no trechinho que ela quer ler. Tá. E assim vai. Ou, se não quiser, tudo bem. Tá bom, eu vou contar um caso. Vou contar uma novidade. Vai Começa contar comigo? agora? Sim. Não vai contar agora a novidade? Não, Eu já estava não, Eu também já estava... Não, Anunciou com tanta propriedade. Aí eu Vou falei, contar um caso. Todo mundo mas ficou qual é a assim, ó. ordem? Qual é a ordem, Vocês são chefia? fofoqueiros. Eu falei, eu começo por lá. Então tá bom. Pensando assim, no que a sua filha falou, né, brilhantemente, eu comecei a pensar isso também, sabe, e dar essa resposta, porque eu moro a 2 horas de transporte público do Marco Zero, da minha cidade, de São Paulo, lá da Praça da Sé. 2 horas com sorte, assim, né? Já eu estou sendo assim, estou pensando que vai dar tudo certo, então dá 2 horas. E aí as pessoas falam muito, nossa, mas você mora longe, né? E aí eu comecei a pensar nisso também, né? Eu moro longe de onde, gente? Pelo amor de Deus, porque eu moro perto da minha vizinha, a dona Mariana, que eu saio lá na minha laje e ela já me conta todas as coisas, então eu moro perto dela, né? Eu moro perto do meu postinho de saúde, eu moro perto da biblioteca que eu frequento agora. Então, esse conceito de longe mudou muito para mim, mas demorou, viu? Foi difícil, como a Miriam falou, né? Quando fui morar lá na Lonjura, lá que as pessoas falam, minha avó falava, né? Esse lugar é uma lonjura, né? O meu sonho também era ir embora de lá, né? Inclusive tinha um cara que passava com um carrinho fazendo propaganda dos 4 comércios que a gente tinha lá no bairro, né? Chamava Carro do Emoções, né? E aí ele fazia propaganda, né? Hoje, né? Não sei lá, promoção não sei do quê. E no fim ele falava assim: não mude da cidade de Tiradentes, ajude a mudá-la. Nossa, eu queria morrer. Falava, mas pois eu vou mudar daqui, sim. Né? Eu nem sei que fim deu, né? Essas figuras assim do bairro lá, tal. E ele falava num uma megafone, que chama aquilo que ele colocava no carro. Eu falava, nossa, mas tudo que eu vou fazer é mudar daqui assim que eu tiver oportunidade. Já se passaram 40 anos. E se eu disser que hoje em dia eu não quero mais, sabe? Eu não quero mais. A minha avó falava assim, né? Quem comeu a carne que roa os ossos, né? E aí eu fico pensando, hoje em dia, eu tenho a esperança de ter um monotrilho lá, eu falo, não sei se eu vou andar nesse negócio, mas eu vou ficar aqui observando. O meu conceito de longe mudou muito, né? E você perguntou o quê mesmo? Eu comecei a falar do longe.
Eu perguntei sobre esse lugar do meio, né? De você estar ali na fronteira, e isso é muito comum para nós, né? Por mulheres, porque a gente desempenha muitos papéis. Acho que eu comecei a falar por causa disso mesmo. Eu não sei, eu já passei por tantas fases nesse começo lá. Quando eu cheguei, eu era responsável, né? Minha mãe foi embora trabalhar, não dava mais para voltar para casa, né? Tinha que voltar para casa, sei lá, de 15 em 15 dias. Aí eu fiquei responsável por ficar com a minha avó. Hoje em dia, com a minha avó e com a minha irmã, né? Hoje em dia eu estou ali fazendo o meio com a minha mãe ali, que é uma pessoa super ativa, mas também está ali perto de mim. Eu fico pensando, eu não sei se eu já cheguei no meio, por exemplo, né? Mas a gente está, como você falou, sempre cuidando, sempre falando. E não sei, eu tenho noção ainda, né, da margem que a gente está. Quando eu comecei a escrever, eu tinha um objetivo, depois o meu objetivo foi mudando no decorrer desse caminho da literatura. A possibilidade de me comunicar através dos livros me trouxe muita esperança, né, de poder conversar com as pessoas, por exemplo, até por ser uma profissional da saúde mesmo, né? Às vezes eu queria falar com as meninas lá do meu bairro sobre, sei lá, tantos assuntos, violência obstétrica, por exemplo, né, e falar para elas se elas sabiam que podia acontecer com pessoas como nós com mais frequência, né? E aí eu me falava assim, puxa, eu vou falar disso no livro. Aí depois eu falava assim, mas será que como que vai acontecer, né? E hoje em dia, como vai acontecer a distribuição desse livro, né? Eu ficava sonhando com aquele público lendo e discutindo aquilo, né? E saber que muitas, mas muitas mesmo, das meninas que estão ali no meu entorno, que moram ali no meu bairro, não conhecem a minha literatura ainda, a nossa, e de tanta gente, né? O ler ainda não é um exercício que se faz com frequência ali onde eu estou, né? Então, assim, eu estou no meio desse corre, sabe, gente? De que nós assim, alcancemos essas meninas, esses meninos. Eu falo muito meninas porque, inegavelmente, eu escrevo muito pensando nas mulheres, né? Claro que todo leitor é importante, mas eu escrevo muito pensando nas mulheres. Mas eu me sinto assim, com essa possibilidade, sabe, de conversar. E aí, pensar que eu estou no meio assim me faz também pensar no final, sabe? E quando eu estiver ali no final, fico pensando em quem está na ponta e quem é que vai estar no meio, quem é que vai estar fazendo esse papel. Isso me dá muita esperança. Embora, às vezes, a esperança feneça, né? Tem dia que você fala, não vai dar certo, eu acho que é um caminho que... Será que eu estou correndo aqui em vão? Mas daí acontecem coisas que me fazem pensar que não, e eu consigo ver algum progresso, eu consigo ver alguma luz. Vai dar certo. E trazendo de novo o Nego Bispo, ele dizia que a gente tem começo, meio e começo. Começo, meio e começo. Eu acho que já houve um momento em que eu não gostei de não pertencer ou só olhar o quanto é difícil estar à margem como mulher, etc. Mas aí teve uma professora maravilhosa no meu mestrado, chamada Elizabeth Cardoso, que Luciane conhece demais, que me apresentou uma teoria fantástica de um filósofo francês, do Deleuze. E aí ele dizia assim que as comunidades que são marginalizadas, à margem, que são minoria, têm a grande oportunidade de inventar um povo que falta, uma língua que falta. Então, isso me chamou a atenção profundamente. E eu me agarrei a isso para dizer, gostei de não pertencer, porque a gente está fazendo a diferença. Essa produção literária das mulheres. Aí que eu queria chegar. Né? Então, assim, a produção literária das mulheres, que por tanto tempo frequentaram esse não lugar, a gente está com uma oportunidade de mudar o cânone literário, sabe? E ele também diz que essa ideia de árvore raiz, em que a gente está sempre tentando alcançar ali a superioridade e tal, a gente não consegue fazer a mistura, a multiplicidade literária. E quando a gente entende a literatura como
um campo gramado em que as conexões são todas possíveis, interligadas, a gente só cresce, só se multiplica. Então, eu hoje tenho muito mais orgulho, muito mais alegria de ser mulher, embora todas as dificuldades estejam postas. Mas o desafio de traçar uma outra literatura, de colocar esse povo que falta para jogo e tirando do silêncio essa multidão amazônica que, para mim, é muito importante hoje em dia, virou o meu grande desafio. Então, tá ótimo. Estou gostando de estar no não lugar. Tá tudo bem. É isso. A minha sensação de pertencimento mais antiga é entender que eu era parte de um grupo, que eu que ser mulher era ser parte de um grupo de pessoas que sofriam uma discriminação. Esse entendimento racional aconteceu na leitura do Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Então, eu falei, então é isso, né? É a minha gente, né? É com elas que eu vou, né? Então, foi uma sensação boa de pertencimento. Mas eu nunca escrevi sobre a questão feminina. E eu já conversei muito com o Sérgio sobre isso. Ele fala, por que você não faz um ensaio? Eu falei, não, por que você não faz isso? Por que isso que você está falando hoje? Por que você não escreve? Eu falei, não, acho que a mulherada já foi à frente, já escreveu tanta coisa maravilhosa, e eu estou aqui lendo as mulheres. E aí... Aí aconteceu que é o seguinte, eu comecei a escrever um livro de ficção, um outro livro de ficção, que é sobre mulher. E eu não gosto de falar, sabe? Eu estou quebrando o meu próprio... Eu não gosto de falar de um livro quando ele está sendo feito, porque eu acho que pode não dar certo, as pessoas vão falar, você é aquele livro, não deu certo? Porque então, enfim, eu não falo. Eu contei na última vez que a gente se encontrou, depois de né, Bianca? Eu com você e Kalila, eu falei, meninas, eu estou escrevendo um livro feminista. É uma ficção, é um livro de ficção, uma distopia feminista e tal. Estou escrevendo um monte de personagem mulheres bem incríveis. E eu trabalhei muito nesse livro, mas esse livro é o mais difícil de fazer, você sabe? Eu já fui nele e já voltei, já fui nele e já voltei, já fui nele e já voltei. Talvez ele seja tão meu que eu tenha essa dificuldade de sair. Ele começou de uma forma assim, rápida. Assim, ele veio num momento que eu sofri um massacre, um linchamento virtual da extrema-direita. Foi um dia que foi particularmente doloroso, porque foi muito violento. E aí eu cheguei e comecei a escrever a história de uma mulher esperando o linchamento. E aí era para ser um conto, mas aí nunca mais que aquelas mulheres me largaram, entendeu? E eu fujo delas, elas me trazem de volta. Eu fujo delas, elas me trazem de volta. Então, tem um momento que talvez saia um livro chamado A Dança de Elisa. É esse. Ele está indo, gente. Então, ele vai sair um dia. Mas é isso que eu queria contar, esse segredo. Maravilhoso. Temos spoilers, revelações. Que bom. Gente, muito obrigada. Um barato aqui estar com vocês. Obrigada. A gente aprende demais, né?